Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sábado quente, sábado de Grenal. E amigo torcedor de Inter e Grêmio, e amigo torcedor brasileiro. Uma vez durante uma live, várias vezes, durante algumas lives que a gente fez, me foi perguntado qual era a maior rivalidade no futebol brasileiro. Eu citei algumas rivalidades. Eu disse que aqui no Brasil, eu até disse o seguinte, na América do Sul, acho que a maior rivalidade é Boca Juniors e River. Né? A gente tem conhecimento. Tem rivalidades lá na Turquia que o couro come, irmão. E aqui no Brasil, a maior rivalidade, na minha opinião, até por se parecer um pouco com Boca Juniors e River, é o Grenal. Né? Que tem aquela cor, aquela situação da cor, né? Não pode vestir azul, não pode vestir vermelho, coisa e tal. E, irmão, o que aconteceu no final da partida, para quem não estava acompanhando o jogo, a impressão que se tinha é que o Campeonato Brasileiro tinha acabado e o Internacional tinha sido campeão brasileiro. Quem chegou agora e viu, se pegar as imagens do final do jogo, da comemoração dos jogadores do Inter, e colocar em qualquer título, vai falar, não, essa é uma comemoração de título. O Internacional comemorou a vitória de 1-0 sobre o Grêmio como se fosse um título. Sei que vai ter torcedores do Internacional que vai falar, foi um título. Foi um título. Para quem está de fora, pode ficar meio esquisito de vez em quando, até entender o tamanho da comemoração. O goleiro saindo, indo para a torcida, nego ajoelhando. Quem não é torcedor de Internacional e Grêmio não consegue ter essa dimensão. Não consegue. E eu aqui, humildemente, sou um desses. Que eu não consigo ter essa noção da dimensão que é essa rivalidade. É muito além de outras rivalidades que a gente tem no futebol brasileiro. E aqui não vem nenhum tipo de julgamento, nada. É só uma constatação. Placar do jogo, como vocês estão vendo aqui, 1-0 Internacional em cima do Grêmio. Tecnicamente, um jogo regular, com confusão no final. É sobre isso que a gente vai falar agora, vai tentar colocar algumas opiniões, falar um pouco sobre o jogo. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. Você pode ajudar através do Clube de Membros, aqui embaixo de azul. Se tornando membro, você ajuda o canal a crescer. Então, galera, vamos lá falar desse jogo
Internacional e Grêmio. 1-0 Internacional. Se você olhar o time do Grêmio, não é um time tão ruim para estar na situação que está. O time do Internacional é um time que poderia até estar um pouquinho mais acima. Mas os dois times têm uma situação em comum. Os dois times têm problema de criação no meio de campo. Eu sei que de vez em quando a torcida não gosta de escutar isso, mas é verdade. O Internacional é um time muito vertical. Os jogadores de meio campo, todos eles, Patrick por um lado, Tyson centralizado e Edenilson por outro, são jogadores, não são aqueles jogadores que trabalham a bola no meio de campo. São aqueles jogadores que atacam o espaço reto para ir em direção ao gol. Então, não são aqueles jogadores que giram para tocar a bola, receber, tocar, receber, tocar, receber. Não. São aqueles jogadores que pegam a bola e levam e carregam a bola para frente, procurando um espaço. Então não é um time muito criativo de ficar com a bola. É só você pegar a estatística do jogo que o Internacional teve 30 e poucos por cento de posse de bola e o Grêmio teve mais de 60% de posse de bola. O Internacional é um time que até cria, mas a principal característica do meio de campo do Inter não é esta criação, este toque de bola. É uma coisa mais verticalizada, é uma coisa mais direta. Não estou falando bola direta, mas o jogador do meio de campo pegar a bola e partirem para tentar quebrar uma linha, para tentar buscar um espaço vazio para chegar mais rápido ao ataque. E o time do Grêmio, com a escalação que teve, não tinha ninguém que pudesse criar. Você não vai querer que um time crie com Thiago Santos e Lucas no meio de campo. Não dá para você criar com um time desse. Aí você tem o Vila Sante pelo lado, ali. Também não é um grande criador. Aí você tem o Douglas Costa que joga pelo lado do campo. E o Douglas Costa é muito diferente do restante, mas ele fica ali pelo meio de campo, tenta cair pela ponta, pela outra, mas parece que falta alguém para falar a mesma língua que o Douglas Costa. O Borja é o Borja. E o Ferreira, que também não fez lá uma grande partida. Mas o ponto principal é que os dois meio-campos não são nenhum. Não é a principal característica dos dois criação de jogada. Aí você pega a qualidade do meio de campo, você vê a diferença. Você tem um meio de campo de uma linha ali, tirando o Dourado e o Lindoso, tá? São volantes ali. No caso de Lucas Silva e Thiago. Apesar de eu não gostar, não ver nada demais no Lindoso, mais, Rodrigo Lindoso e Dourado é muito superior do que Thiago Santos e Lucas Silva. Aí você pega uma linha ali da frente com Ferreira, Douglas Costas e Vila Sante, Edenilson, Tyson e Patrick são superiores. Então você pega essa linha, o conjunto da linha do Internacional,
é superior à do Grêmio. Mas o time do Grêmio não era para estar onde está, na minha opinião. Só que é óbvio, se você tem uma defesa com Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez, uma defesa super experiente, você tem que ter na frente jogadores com pouco de mobilidade, com mais mobilidade do que Thiago Santos e Lucas Silva. Porque senão Jeromel e Kahneman vão ficar no mano a mano o tempo inteiro. E não vão ganhar na corrida. O Kahneman não consegue mais correr. O Kahneman parece que já entra cansado. Mas não está, ele não está cansado. É porque ele não tem mais velocidade. Ele não tem como mais acompanhar. Então ele vai chegar sempre atrasado na bola. Ele vai estar fazendo falta o tempo inteiro. A mesma coisa é o Jeromel. Então você precisa de uma linha na frente da zaga que tem uma mobilidade maior do que Thiago Santos e Lucas Silva. Então o jogo em si foi um jogo tecnicamente irregular, onde o Grêmio tentou ficar um pouco mais com a bola, mas não tinha ninguém para essa criação. Os dois times tentando jogar muito pelos lados do campo. O Internacional muito mais efetivo, né? Porque os jogadores estão mais, parecem mais entrosados e tem mais essas características, tanto o Patrick com um lado pelo Edenilson do outro. Achei que ia ser um jogo muito brigado, não foi no primeiro tempo, foi até um jogo cordial ali, dentro do possível, onde termina ali o primeiro tempo. Acaba que no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada bem tramada, sendo do lado direito para o lado esquerdo, nas costas do Rafinha, que é baixinho, né? O Tati consegue colocar a cabeça e fazer 1-0. A situação é que deixam cruzar também. A culpa é do Rafinha, que toma a bola nas costas. Até é, como você não pode deixar cruzar se você sabe que o seu lateral é baixo. Então houve também ali uma situação. Mas era um jogo, no primeiro tempo, que poderia ter saído um gol do Grêmio, como poderia ter saído o gol do Inter. E saiu o gol do Inter e o Inter faz 1-0. Vai para o segundo tempo, o jogo mais pegado, o jogo ficou mais pilhado, o jogo mais brigado, algumas entradas um pouco mais duras, mas tudo dentro de um contexto do futebol. O Grêmio foi mais para dentro, estava perdendo de 1-0, o Internacional ficou esperando mais, colocou o Campaz no jogo, o Grêmio melhorou com o Campaz não pode ser banco, é um dos poucos jogadores que eu vejo ali, tem até o Jean-Pierre, mas parece que o Jean-Pierre não tem uma dinâmica, parece não, ele não tem essa dinâmica, o Campaz dá uma dinâmica legal, ele corre para um lado, corre para o outro, ele toca, ele faz a bola girar, então ele não pode ser banco nesse time. E o Grêmio conseguiu ir para cima, o Diego Souza entrou lá, pesadão, peso pesado, MMA. E o Grêmio deu uma melhorada, criou situações, o Internacional ainda teve uma bola na trave no primeiro tempo, eu acho que do Patrick, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, mas acabou sendo só 1-0. Segundo tempo, o Grêmio criou boas situações, teve situações, chute fora da área, o goleiro espalmou, bateu na trave e voltou. Bola dentro da área, rebate, bola passando próximo do gol. O Grêmio poderia até ter feito 1-0, teve oportunidade. O Internacional se defendeu bem. Chutes em direção ao gol, o Internacional teve 2, o Grêmio teve 5. Né? Então, agrediu mais, principalmente no segundo tempo. O Inter errou muito passe, mais do que devia. O Grêmio acertou uma boa quantidade de passe.
Só que a bola não entrou do Grêmio, e a do Internacional entrou. Então, cara, o jogo, como eu disse, tecnicamente foi regular. No segundo tempo, o jogo foi um pouco mais corrido. O Grêmio jogou até um pouco melhor do que jogou o primeiro tempo. Mas era um placar que, na minha visão, poderia acontecer com qualquer um dos lados. Mas o lado psicológico do Internacional é muito melhor do que o do Grêmio. Mas o Grêmio não fez uma partida ruim. Poderia ter saído perdendo no primeiro tempo por 2-0? Poderia. Porque deu um apagão ali no Grêmio. Mas conseguiu. Teve a sorte, não tomou o segundo gol. Conseguiu no segundo tempo, conseguir reverter a situação e fazer uma partida razoável ali que pudesse até empatar o jogo. Teve até a chance, só que a bola não entrou. Então, foi um jogo taticamente, tecnicamente, bem regular. Aonde a melhor condição, na minha visão, até tática e técnica do Internacional fizeram a diferença. E o Tyson fez 1-0. Então, para mim, o placar é merecido. Com essa ressalva, que os dois times têm um problema de criação no meio de campo. Por uma condição ali. Um, porque não tem peça, e o outro por uma condição de estratégia do treinador. Aí termina o jogo. A torcida do Internacional vai ao delírio, como se tivesse ganho um título. Jogadores correndo igual uns loucos, se abraçando. O Lomba foi para a galera. Quem estava assistindo o jogo ficou sem entender direito, mas a gente sabe, né? Por causa da rivalidade, o Grêmio muito mal, podendo ser rebaixado, situação do Grêmio do rebaixamento, matematicamente ainda dá, mas sabe que é muito difícil o Grêmio reverter. Pode reverter? Pode, mas é muito difícil reverter. A torcida do Grêmio já comemorando o rebaixamento do Internacional. Tem aquele papo, né? Que até aqui no Rio se usava, ou ainda se usa, no caso de Flamengo e Vasco, que é um campeonato à parte. Tem torcedoras que preferem ganhar esse clássico, Vasco e Flamengo, do que ganhar o título. Tem torcedor que prefere. Tem torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, que prefere ganhar este jogo, este clássico, do que ganhar o título. Ganhou esse clássico, não precisa ganhar o título. E lá, Inter e Grêmio é a mesma coisa. A impressão que dá é que é exatamente a mesma coisa. É melhor você ganhar um Grenal do que o título. E ganhar um Grenal na qual você pode ajudar a rebaixar o seu arquirrival, deve ter uma sensação de título. Deve ter essa sensação de título. Eu estou falando que deve ter porque a gente está aqui de fora. Aí o Patrick me pega dois cartazes que simbolizavam um caixão, né? Série B. Pega dois, sai correndo, entrega um pro zagueiro, que o zagueiro, no caso também, deveria, já que o juiz expulsou o Patrick, tinha que expulsar o outro zagueiro também, que também estava com a placa. E eles vão correndo para a galera. Era óbvio que ia dar merda. Era óbvio que ia dar tumulto. Aí a galera do Grêmio foi para lá, invadiu todo mundo em campo, o empurra-purra, e nego protegendo o Patrick, que nego foi para dentro do Patrick. Bom, o Patrick pegou o caixão e saiu correndo para a torcida. Acredito eu que ele tinha a nítida noção que se os jogadores do Grêmio vissem, ia dar merda. Se fosse ao contrário, ia dar a mesma coisa. Se o Grêmio pega, se está na situação inversa, os jogadores do Inter iam fazer exatamente a mesma coisa que a do Grêmio fez. Exatamente a mesma coisa. Se está na casa do Grêmio, o Grêmio na situação do Internacional, o Internacional com perigo de cair, o Grêmio ganha de 1-0, o Internacional com possibilidade real de cair, algum jogador do Grêmio pegasse um caixão e levantasse para sua torcida, os jogadores do Inter iam fazer exatamente a mesma coisa que os jogadores do Grêmio fizeram.
exatamente a mesma coisa. Não adianta vir aqui no canal a torcida do Inter achar que se fosse ao contrário, os jogadores do Inter não iam fazer. Iam fazer. Iam fazer. Até porque se não faz, a torcida ia cobrar. Então deu aquele tumulto danado, o Thiago Santos tirou a camisa, queria ir pra porrada mesmo. O zagueiro do Inter também tirou a camisa lá, querendo ir pra porrada. E eu protegendo o Patrick, porque tinha, além de jogador, tinham outros querendo pegar o Patrick também, então ficou aquele tumulto generalizado. O juiz expulsou o Patrick, expulsou o Cortez. Depois o time do Grêmio saiu. Depois teve os outros tumultos, mas o time do Grêmio saiu do Internacional. Não sei se teve tumulto dentro do vestiário ali, não sei. Não sei. Estou gravando aqui, eu não sei se teve. Mas tudo começou por causa do Patrick. Então, para terminar aqui, essa situação no final do jogo é muito delicada. É muito delicada. Cara, o Internacional estava jogando na sua casa. Com a sua torcida. Não tinha torcida do Grêmio. Não tinha torcedor do Grêmio. Ele não foi com aquele caixão em direção à torcida do Grêmio, porque não tinha torcida do Grêmio. Era só do Inter. Cara, é complicado você falar que o Patrick estava errado. Uma coisa, se tivesse a torcida do Grêmio ali, ele levanta essa placa, aí eu ia falar, pô, o Patrick tá completamente errado, bicho. Ele vai gerar um tumulto generalizado dentro da arquibancada. A porrada vai estancar. Vai ter merda do lado de fora do campo, do estádio. Mas não tinha, era só torcedor do Inter. Mas será que tinha necessidade do Patrick fazer aquilo? Ele, como jogador, fazer aquilo em relação ao adversário, o Grêmio? Será que o Patrick não poderia se colocar no lugar dos jogadores do Grêmio? Isso tudo é uma pergunta. Isso é tudo uma pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu já vi o Patrick partir para dentro de adversários que estavam comemorando o gol. Eu só estou falando isso porque o Patrick, eu já vi o Patrick para dentro de adversários e arrumar tumulto porque o adversário fez um gol e estava fazendo uma comemoração. Então, ele pode comemorar, mas não gosta que os outros zoem. Eu gosto muito do Patrick como jogador. Mas, sinceramente, nesse lance, nessa situação, tá jogando no Beira-Rio, só tinha a torcida do Inter. Assim, falar que o Patrick estava completamente errado, não tem como falar. Agora a gente pode falar, pensar pelo menos, ele sendo um jogador profissional, ele sabe o tamanho do Grêmio, ele não sabe o dia de amanhã. O Patrick não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer na vida dele. Será que foi falta de respeito do Patrick com os companheiros de bola? De profissão? Cara, é muito difícil você julgar. Os jogadores do Grêmio deviam ter virado as costas e não esquentado. É muito difícil também falar. O cara tá de cabeça quente. Tu acha que o Grêmio queria estar naquela situação? Os jogadores viram aquilo, ficaram putos. Eu também não tiro a razão do jogador do Grêmio de partir pra porrada. Não tiro. Não tiro. Vou ser bem sincero. Se eu tô em campo, mesmo que se for na casa do adversário, a situação que o meu time tá, eu tenso.
O cara faz uma brincadeira dessa, que eu sei que é uma brincadeira, irmão, eu também ia partir pra porrada, desculpa. Eu ia, irmão. Tô sendo aqui franco. Então, cara, é muito complicado você julgar, fazer algum julgamento, falar que o Patrick do Internacional tá errado, os jogadores do Grêmio que partiram pra briga tá errado. É muito difícil. Eu sei que vão fazer julgamentos sobre esse jogo. Os comentaristas vão fazer. Mas eu, cara, eu não me sinto confortável em apontar um culpado nesse caso. O culpado é o Patrick, o culpado foi jogador do Grêmio. Cara, sinceramente, eu não me sinto. Aqui não é ficar em cima do muro. É porque a gente tem que analisar a situação um pouco mais ampla. Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. Mas agora apontar, não pode fazer isso, não é profissional, não é isso, não é aquilo. Eu vou dizer o seguinte, essa situação, se o Patrick faz isso na casa do Grêmio, se o Patrick faz isso na casa do Grêmio, para mim o Patrick é até errado. Tá? Apesar de eu não ser mimizento, mas é uma situação diferente, de rebaixamento, uma situação diferente. Então, para mim, se o Patrick fizesse isso na casa do Grêmio, o Patrick estava errado. Se o Patrick tivesse feito isso num jogo, mesmo na sua casa, que tivesse as duas torcidas, eu também ia achar que o Patrick estava errado. Agora, ele faz isso na sua casa só com a torcida do Grêmio, só com a torcida do Inter. Eu não me sinto confortável de falar que o Patrick estava errado. Poderia ter sido evitado? Poderia, mas aí vai de cada um. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.